uma vez aqui, pessoal. Estamos no podcast da Home Hunters, o podcast Além das Chaves. E hoje estou muito feliz por trazer aqui o Flávio Baeri, que tem a empresa Sigafy, uma corretora de seguros que está em 3 estados do Brasil. E eu considero um dos maiores especialistas na área de seguros e garantias para o mercado imobiliário. Flávio, é um prazer enorme você estar aqui com a gente, falar um pouco da Sigafy, do trabalho que você faz e toda essa experiência que você tem nessa área de garantias. E eu queria começar tocando num ponto polêmico para você falar para a gente da sua experiência. Hoje a assinatura digital faz parte da vida da gente. Aliás, hoje não, principalmente pós-pandemia, né? E as assinaturas digitais, você tem milhões de empresas que fazem, e lógico que elas vieram evoluindo. E eu me lembro que no começo qualquer um montava um e-mail e fazia uma assinatura digital e não tinha nada, não tinha foto, não tinha nada disso. E qualquer um poderia fazer uma assinatura dessa. Aí começaram a se preocupar com a segurança e aí vieram, por exemplo, as plataformas onde você tinha que fazer uma assinatura, você tirava uma foto sua, depois começou uma foto com um documento e ainda assim, infelizmente, nós estamos no país chamado Brasil, que é o país das fraudes. Como que você tem se protegido na parte das garantias e dos contratos e das seguradoras para evitar fraude na sua corretora e junto às seguradoras que você trabalha? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com o Mauro, um grande amigo e parceiro, e estar participando aí com vocês desse podcast. Esse ponto é um ponto extremamente importante, Mauro, que você está abordando, porque realmente a tecnologia ela melhorou, trouxe grandes vantagens e benefícios para o processo de locação. Mas, infelizmente, no bojo dela também vieram os oportunistas, né? Então, a tecnologia ela tem que ser olhada sempre pensando no pior, infelizmente, e criar metodologia e formas de você manter o processo seguro. E a gente, como está no meio, né, nós somos um dos nossos principais produtos é a garantia locatícia, é o seguro fiança, é o título de capitalização. A gente sempre se preocupou muito porque isso reflete nas seguradoras, isso aumenta os sinistros, aumenta a identificação de fraude, isso de alguma forma onera para todo mundo. E a gente foi pioneiro, mais uma vez, nesse processo. Há cerca de 2 anos, a corretora implantou a biometria facial, que é hoje, por enquanto, o método mais seguro em que você consegue, através da identificação de pontos faciais, você consegue confirmar se aquela pessoa é realmente a pessoa pretendente a determinado, no caso aí, a locação. Esse processo, ele transformou o mercado. A gente dá isso, disponibiliza isso gratuitamente a todos os nossos clientes. A gente trabalha com a maior empresa do Brasil, que tem o banco mais rico de faces, vamos chamar assim, né, de identificação. E isso tem se mostrado muito, tem atingido o seu objetivo e mais. A gente toda semana pega lá 1 a 2 tentativas de fraude. É impressionante. Flávio, deixa eu explicar melhor para o público que está nos ouvindo. A gente, quando pensa em biometria facial, a gente pensa entrando naquele condomínio que faz lá, ter a sua fotinha, alguma coisa, e que ele libera a entrada. Como que funciona na prática, numa assinatura digital, a biometria facial? Explica isso para a gente na plataforma, essa metodologia que vocês são inovadores e fizeram há 2 anos, vocês já estão fazendo isso. Conta um pouquinho na prática. Na realidade, assim, a assinatura digital ela é um processo e a biometria é outro processo. Como a gente... Vocês conjugaram as duas coisas. Então, assim, quando, num determinado momento do processo, os clientes mandam para a gente o contrato para assinatura, e aí sim uma assinatura eletrônica, tem várias empresas que vai. E aí a gente, um passo antes, a gente dispara pelo sistema nosso, sistema de gestão de seguros próprio que a gente tem, a gente dispara um link para aquele pretendente. Ele faz a biometria, a gente recebe um score dessa empresa. Tá? Então você tem ali classificações, basicamente 3 classificações. Ou José é ele mesmo. Afirma que é ele mesmo. Ou, por incrível que pareça, não se identificou aquela pessoa no banco de dados.
E aí a gente retorna para a imobiliária dizendo, olha, essa pessoa não é fraude, mas ela não foi identificada. Entendi. Vale uma, já tem um sinal amarelo checagem melhor. E o terceiro nível de score, o mais baixo, é que João não é João. Não é aquela pessoa. E aí é engraçado porque a gente informa a imobiliária diz, não, mas é sim. Então chama ele aí. E normalmente quando a pessoa chama para ir presencialmente ao estabelecimento, aí essa pessoa some. Desaparece. Então, na realidade, esse é um processo. E, dando ok, ato seguinte, se dispara o contrato para assinatura digital. É muito interessante isso que você falou, porque o mundo está muito digital. Hoje não, já há bastante tempo, e principalmente, eu costumo dizer, pós-pandemia, a Home Hunters também nós fazemos várias locações, inclusive vendas, sem ver a pessoa que está fazendo, né? Então, assim, é tudo virtual, digital, né? Algumas vezes sim, ou às vezes a gente, quando vai conhecer a pessoa, já está na hora de entregar a chave. Então, já morreu Nebs. Então, é importantíssimo ter essa prevenção, vocês conciliarem a biometria facial junto com a assinatura digital para evitar fraudes, como você bem disse. Isso. Já pegaram várias vezes, inclusive na relação conosco da Home Hunters, a gente já se safou de fraude, por uma experiência. Porque as pessoas estão se passando umas pelas outras, aquela história do documento ao lado não adianta mais, a pessoa falsifica o documento com a foto dela e aquilo já não é mais segurança. Então, muito bacana vocês trazerem essa tecnologia para a gente. Eu queria aproveitar também que você falasse um pouco da evolução, né? O fiador é uma figura que está fadada a morrer. Pai não quer ser mais fiador de filho, tio não quer ser de sobrinho, ou seja, irmão não quer ser de irmão. Cada vez está ficando mais difícil conseguir um fiador. Então, eu sou fã das garantias terceirizadas, como acontecem nos países mais evoluídos, Estados Unidos, Europa. Já nem existe mais fiador lá. E eu costumo dizer também, né? Até Jesus falou para ninguém ser fiador de ninguém, tá na Bíblia. Então, fiador, pessoal, é roubada. Tem que sair para garantias que são garantias terceirizadas. São empresas especialistas que só fazem isso. Sejam seguradoras. Hoje a gente tem títulos de capitalização, que a pessoa faz um investimento num título e aquilo fica como uma garantia. E no final da locação, principalmente, que é o caso aqui, se tiver tudo ok, libera, volta o dinheiro para a pessoa, para o próprio inquilino. Se tiver uma negociação, que ele tem que fazer uma pintura, alguma coisa, e ele não está com tempo para fazer, pode se descontar daquele valor, né? Então, as empresas evoluíram muito, né, Flávio? Não tem mais burocracia tão grande, é muito rápido hoje para fazer uma garantia, aprovação. Conta para gente as plataformas, tem velocidade para isso? Tem, eu acho que isso foi durante muitos anos o grande entrave do seguro-fiança, do título, porque os processos eles eram burocráticos. Você tinha que mandar documento, e faltava um documento, e pedia outro. E a celeridade é fundamental no processo. Muitas vezes se perdia um cliente nesse meio tempo. Perdia. Então, nos últimos anos, isso realmente evoluiu bastante. A gente montou lá na Sigafaz, desenvolveu um sistema próprio, então a gente tem o nosso sistema. Esse sistema está ligado por API com as principais seguradoras que a gente trabalha, e hoje a gente tem uma esteira. Então, hoje o cliente, ele manda o pretendente à locação através da nossa plataforma, ele recebe o retorno, no caso do seguro-fiança, de 5 opções de seguradoras, e ali ele mesmo olha, né, percebe na tela se aquele cliente foi aprovado, se foi recusado, e se aprovado foi, qual é o custo da parcela mensal do seguro, e ele mesmo tem autonomia de escolher e definir naquele momento qual é a seguradora que ele quer. Esse processo, se você ficar como atendente de uma imobiliária esperando, é um processo que demora 15 a 20 segundos. É o tempo que bate, que volta, que ele olha, que ele escolhe, que ele define. E o mais interessante, né, Flávio, eu falo por conhecimento próprio, a gente usa a plataforma de vocês, é o fato de ela já vir com as várias opções. E é muito comum que às vezes uma seguradora não aprova, ela está com menos apetite que a outra, está com mais sinistralidade, alguma coisa, a outra aprova a um determinado custo, de repente uma terceira aprova a um custo menor, e você tem aquele menu de 5, 6 opções e numa fração de segundos para falar, olha, aqui não aprovou, aqui aprovou, mas custa tanto, esse aqui custa Y, mas pode parcelar em 10 vezes, e você dá a opção para o cliente
que é o inquilino que está prestando, que precisa prestar essa garantia, e principalmente a garantia para os proprietários, que no eventual sinistro eles vão continuar recebendo o aluguel deles. É muito ágil hoje, né, Flávio? Quando tem um sinistro, a gente comunica a seguradora, e eu vejo que é muito célere. Muitas vezes o proprietário ele não recebeu um primeiro aluguel. Antes do segundo aluguel, às vezes até foi pago o primeiro aluguel, mas fatalmente no segundo já começa a receber pontualmente, mesmo que aquele inquilino não pague. Então isso é uma garantia para os proprietários, uma garantia de continuar com o seu recebimento. Quantos proprietários precisam desse valor de aluguel para pagar a faculdade dos filhos, para sustentar um tratamento hospitalar, e eles contam com aquele dinheiro. Então é muito importante ter essas garantias terceirizadas, porque você continua o recebimento. Inclusive, pessoal, para a imobiliária. Antigamente a gente tinha um sinistro, era um fiador, o fiador não cumpria com o ônus daquele cliente inquilino, parava-se de pagar, proprietário para de receber, imobiliária para de receber a administração, todo mundo fica estagnado e a coisa não anda mais. Então, essas novas modalidades, elas dão um dinamismo para que a coisa continue acontecendo, e a gente terceiriza com as seguradoras para que elas corram atrás do sinistro. Todas elas têm advogados, elas sabem muito bem como cobrar, inclusive às vezes até pequenas dívidas elas perdoam, parte para frente, para outra. Então, essa dinâmica é muito importante. Isso é muito importante, e isso é um outro ponto a ser ressaltado, que é o seguinte: o seguro-fiança, ele é a única garantia hoje do mercado, entre as 4 existentes da lei do inquilinato, que ela vai com o proprietário até a entrega das chaves. Sim. Ela vai até a retomada do imóvel. Então, a gente tem 2 tipos de sinistro: o imóvel ocupado e o imóvel desocupado. O cara sai com uma dívida, mas o imóvel está liberado para uma nova locação. Mesmo que tenha que se reformar e tudo isso, se você tem a posse novamente, você começa a fazer dinheiro enquanto se discute o sinistro. Né? Isso. Já o imóvel ocupado não, ele trava todo o processo. Então, a expertise dessa cobrança, dessa atuação, da forma com que você aborda aquele inquilino devedor, isso é uma coisa que as seguradoras têm essa expertise, elas sabem, elas têm corpo técnico para isso. Então elas entram judicialmente se for necessário, se não houver um acordo, mas elas ficam ali honrando aquilo até a entrega das chaves. Então isso é um ponto, ela não deixa, porque a vida garantia, por exemplo, ela vai até um determinado momento, depois ela não segue. Então esse é um outro ponto. Isso deixa mais saudável, né, Flávio, as relações de um contrato. Quando você tem um garantidor, principalmente que garante que vai até a entrega das chaves, que é o principal, porque daí você está com o imóvel liberado para outra coisa, isso dá fluidez, né? Isso dá fluidez, dá clareza no mercado, dá mais respeito e principalmente a segurança, né? Agora, Flávio, eu quero falar de uma coisa importante. Eu sou diretor regional da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, da ABMI, e eu soube agora, um spoiler, você me contou agora, que você vai ser um dos patrocinadores agora para esse ano da associação, já para o próximo evento, que vai ser em Santo André. Nós temos vários eventos no ano. E qual a importância que você vê numa associação de imobiliárias, onde para se entrar tem que ser uma imobiliária selecionada para representar, e nós estamos hoje, a BMI está em todas as capitais do Brasil e algumas cidades importantes e grandes, como é o caso de Campinas, e outras cidades no interior de São Paulo, tem várias cidades também. E já estamos cobrindo todos os estados do Brasil. Então, é a única associação que eu conheço de imobiliárias propriamente dito, né? E como que você vê a importância dessa associação na troca de experiências, e você entrando agora como um patrocinador, trazendo experiência para a gente, tudo isso que nós estamos fazendo aqui no podcast, para você poder disseminar isso no Brasil todo através da associação? Olha, a gente está muito feliz e muito animado com esse desafio, né? A gente patrocinar uma associação da grandeza e da importância da ABMI, para a gente é motivo de muito orgulho, e a gente está realmente disposto a contribuir com o que a gente possa dentro do ecossistema, né, do mercado imobiliário. A gente representa uma parte dele. Sim. E a gente quer trazer o que a gente puder contribuir, trazer de novidade, as novas tecnologias. A gente tá aí com esse objetivo, e acho que a gente vai agregar muito valor aos associados. E outro lado, aprender com vocês, porque tudo que a gente desenvolve, tudo lá na Sigafy que é pensado e desenvolvido como um serviço ou uma ferramenta,
vem de vocês, Sim. da necessidade de vocês, das dores de vocês. Interessante, então, né, Flávio? É uma troca. O Brasil são vários Brasis, né? Existem situações de culturas locais onde uma imobiliária lá no Pará faz diferente de uma imobiliária aqui em São Paulo e assim por diante, né? Então essa troca de experiências, você poder aprender regionalmente, culturalmente, é muito rica, né? Muito. A gente está muito animado e acho que a gente hoje tem uma abrangência grande, a gente está em 17 estados. Eu acho que a gente vai aprender muito e vão poder colaborar também da mesma forma. Então, eu acho que vai ser uma grande parceria. Estamos ansiosos para Santo André. Falar em colaborar, Flávio, eu queria agradecer você, o seu nome, e a Sigafy, que inclusive contribuiu com a gente. Nós temos a Home Hunters Academy e você patrocinou um evento maravilhoso que foi o Vendedor Magnético com o Dr. Cauê Barbosa. Então, eu me sinto muito lisonjeado de ter parceiros como você que estão me ajudando a aprimorar os profissionais da área imobiliária, com todo o conhecimento, com a expertise, a experiência que você traz nessa área de garantias que é essencial. Pessoal, eu estou com um dos pais da matéria de garantias no Brasil. Aproveitem esse podcast. A Home Hunter sempre vai estar trazendo coisas novas e a gente chama Além das Chaves por causa disso. É muito mais do que as simples chaves do mercado imobiliário. Flávio, um grande abraço. Muito obrigado por você vir aqui e falar e dar toda a experiência pra gente. Obrigadão. Obrigado.